nosso convidado é político e também coronel na reforma das extintas Fala, então braço armado da UNITA. Conosco está o coronel Sabino Sakutala Kalussasse, a quem eu saúdo. Nosso muito boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, boa noite aos ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Muito bem, antes de mais, gostaríamos de saber quem é o nosso convidado. Sabe-se que já foi deputado, foi militar. Para além desses dados que nós temos, quem é o cidadão Sabino Sakutala Kalussasse? Ora, eu sou natural do município de Inhareia, na província do Bié. Nasci naquele município, cresci até os 14 anos no município de Inhareia, depois fui para Xinguara, Silva ao Porto, Nova Lisboa, portanto em missão de formação. Dali fui para a vida militar, na guerrilha, portanto, e lá fui militar, fui político. Na vida militar fui dos serviços do pessoal do Estado-Maior, depois especialista em logística operacional. De lá trabalhei na CMVF já em 91, depois dirigi o partido na província do Bié por vários anos. De lá vim para aqui, exerci o cargo de deputado da Assembleia Nacional, portanto na primeira legislatura de 92 até 2008. Claro que nós tomamos posse no ano de 1997 e de lá continuei a trabalhar no partido até os últimos anos. Muito bem. Voltando nos primórdios da sua vida política, mas vamos falar da sua adolescência. O que tem como referência a memória dos tempos que viveu na Inhareia e passando pelo Cunhinga? Na Inhareia, para além da formação na Missão Católica de Inhareia, lembro-me perfeitamente em 1968, quando os 4 comandantes da UNITA foram apresentados ao público, portanto capturados na fronteira com a Zâmbia quando estavam de regresso da China. Vi, na altura eu tinha 13 anos, o general Tiuca, o general Kusia, o Jacobeu Sinácio, Augusto de Lai Mukonda, acompanhado do velho Eduardo Jonathan Chingonji. Tanto na minha infância tive este dado, presenciei o ato junto da administração municipal de Inhareia e isto marcou a minha vida política, embora naquela altura com pouca idade, muito pouco compreendido o que estava a ocorrer no país, mas aos poucos depois compreendi, porque o meu irmão nessa altura já estava na vida militar aqui no Toto, na província do Zaire, e quando regressou para casa, portanto, cimentou um bocadinho a consciência política, ou melhor, do que estava a ocorrer pelo país. A detenção terá ocorrido por parte das forças das FAPLA? Não, das forças coloniais. Em 1967, quando estavam a regressar da China. Portanto, nem todos os comandantes conseguiram penetrar o interior da Angola com segurança. Alguns foram capturados na fronteira com a Angola. Então foi esse caso do velho Tiuca, o velho Jeremias Kusia Chinhundo, o Jacobeu Sinácio e Augusto de Lai Mukonda. Esses 4 tinham ido também para a China com o velho Jonas, com o doutor Savimbi, treinar. Muito bem. E na missão, ou melhor dito, no seminário da cidade do Cuito, que memórias tem? Do seminário eu tenho amizades que passam até do grau familiar, até hoje. Tenho referência de alguns padres que me formaram e quase todos já não vivem. Tenho recordações várias de como a vida foi entre o livro na sala, o campo de futebol, de basquetebol, handebol. Portanto, tenho essas recordações imensas. Muito bem. Diz ter partilhado a sua infância, a juventude, entre o livro de desporto, mas depois virou do livro de desporto para as armas. Como é que sai das cidades para os maquis? Em 1974, eu ainda fiz parte da equipe que recebeu os primeiros responsáveis da UNITA que chegaram na cidade de Silva Porto. Foi o Major Tiuca e o Augusto Catimba. O Major Tiuca ficou na cidade de Silva Porto, o Augusto Catimba depois foi para o município do Andulo.
Ora, nós do seminário fomos para o seminário maior no Cristo Rei. Ali continuamos com as nossas simpatias com os partidos políticos. Foi no mês de novembro de 74 que conheci pela primeira vez o Dr. Savimbi, visitar-nos no seminário maior do Cristo Rei, acompanhado do Dr. José Ndel, na altura delegado da UNITA no Ambo. O engenheiro Mulato era o administrador do CAP, era Centro da Administração Política da UNITA no Ambo, e outros dirigentes. Então, a partir daquela altura, depois também da mensagem que recebemos do Dr. Savimbi, sentimos um bocadinho mais livres de andar por todas as delegações dos partidos políticos naquela altura, movimentos de libertação, inclusive até os novos movimentos, que era o caso da FUA. Chegamos a conhecer também a sede deles e outros. FUA, que é isso, a FUA? Eram também movimentos que apareceram oportunisticamente em 1974. Com que sede? Onde é que tiveram suas sedes? No Ambo. Portanto, era FUA, Mopua, por aí fora. Então conseguimos visitar, mas eu que já tive essa ligação com a UNITA desde 1968, portanto estava a andar com os meus colegas por essas delegações, mas já tinha a consciência ligada a um dos movimentos. E então, terminado o ano letivo, em 1975, cada um foi para a sua área. Claro que nós na província do Bié, nessa altura, somente a cidade de Silva Porto é que tinha a representação dos 3 movimentos, porque os municípios já não tinham. E no meu município de Nhareia já não havia, era só mesmo UNITA que estava lá. Ainda assim, com vontade de depois regressar para a caverna, era assim que nós chamamos o seminário maior, era a caverna. Depois fui desaconselhado a regressar, a manter a consciência do regresso para a carteira, pelo professor Severiano Pambasangue. E então fui contratado para a educação. Fui professor secretário do ciclo preparatório até a altura que as forças do governo, nessa altura das FAPLA e os cubanos, chegaram até o município de Nhareia. E dali tivemos de partir para a Mata. O que me fez sair mesmo da minha casa para a Mata foi o fato de ter visto os brancos, porque naquela altura pensávamos que o colono era todo branco. Não eram atitudes. Não era assim? Não. São atitudes. São as práticas. Mas até aquela altura, 76, para nós o colonialismo era representado pela cor branca. Então saiu o branco português, entra outra vez o outro branco. Não, eu não posso ser mais colonizado. Então foi com esta consciência que eu parti de casa para a Mata. E depois? Daí juntei-me aos outros na guerrilha. Já nessa altura, meu irmão mais velho já estava na tropa, já era comandante de algumas unidades. Tinha vindo com a unidade dele lutar aqui na área do Kwanza Sul, veio até a área essa comuna que fica entre Kibala e Huaco. Pronto. E veio até aí, de onde recuou para Nhareia. Então, ele já estava lá nas bases, então foi um bocadinho mais fácil ir ao encontro do irmão e juntar-me ao resto da tropa. 76. Nós lá mais para frente seguramente vamos olhar para com maior incidência a Batalha do Cuito com a Naval, que tendo em conta o dia 23 de março, que vai se assinalar o dia da libertação da África Austral, e olhando para essa batalha, mas vamos primeiramente falar do seu percurso. Disse foi deputado, foi também militar. Como é que viveu os seus primeiros dias saindo das cidades para a Mata, para ser militar? Como é que foi a sua inserção? Naquela altura, a integração na guerrilha foi um bocadinho facilitada pelas amizades. Eram quase grupos de amigos, de irmãos, de familiares, e mesmo as tais bases ficaram instaladas nas áreas próximas dos familiares. Então não pesou muito. Portanto, tínhamos tudo, quase, com exceção de alguma vida que era própria das cidades. De música, etc. Isso, algumas coisas ficaram bem limitadas. Mas o desporto ainda nós tivemos. Tivemos campo de futebol, criamos nós próprios, tivemos bolas. Música, eu, com a experiência que tive do seminário, levei as minhas guitarras, constituí um agrupamento na base.
onde depois juntamos-nos com o General Canhanga, também teve o seu agrupamento lá na sede do setor, depois nos juntamos. E quanto à alimentação, não tínhamos problemas, porque até havia produtos que vinham das cidades. Havia gente que circulava da mata, das aldeias para a cidade e assim trazia produtos da cidade. Mesmo bebida ainda tínhamos. E temos uma vida quase normal. Senhora Sabino Sakutala, talvez seja curioso essa afirmação. Como é possível, em tempo de guerra, olhando para quem está nas cidades, tem um exército, tem uma gama de órgãos que garante a ordem e a tranquilidade, as forças da UNITA ou os militantes entrar nas cidades e adquirir alimentos ou outros produtos? Como é que isso funcionava? Durante a guerra, até a clandestinidade, que é uma especialidade da guerra também em toda parte. É uma especialidade que consiste em penetrar as áreas do adversário ou do inimigo para recolher informações ou praticar mesmo atos de guerrilha, atos de guerra. Portanto, isso começou a formar-se de uma forma quase natural, porque havia amigos, colegas, familiares que ficaram na cidade, que facilitavam a penetração daquele que vem da aldeia e o escondiam em suas casas. Também arranjavam produtos que lhe faziam falta, levava para a mata. Então, isso aos poucos depois constitui-se numa especialidade que praticamente chegou a evoluir e tornou-se numa arma também durante a guerrilha. Mas isso acontecia em todas as regiões do país ou tinha mais zonas favoráveis para essa prática? Até comparando a minha região 89 em relação às outras. Que compreende que província? A região 89 é a parte norte da província do Bié. Mas comparando com a província do Huambo, a província do Huambo estava muito mais evoluída do que nós. Neste sentido? Nesse sentido, porque na província do Huambo até chegaram de utilizar carros, fizeram todo o movimento nas cidades, uma vida normal, levaram vida normal. Oficiais que vieram das matas para o centro da cidade, formaram-se, tornaram-se professores, enfermeiros, outros, aqueles simpatizantes ou militantes que tinham ficado na cidade, tornaram-se especialistas de recolha e envio de informação. Então, criou-se uma rede perfeita que ligou o interior até aqui a capital Luanda. E teve um comandante. O comandante foi o general Batuva. Que informação que se dava aos militantes ou à sociedade, ou à população da base onde essa pessoa saiu para integrar as cidades? Elas tinham cuidado de não levar a informação para lá, mas trazer o que de lá recolhem. Mas para esses que foram para a formação, que foram para estudar, ficavam lá quanto tempo? Permaneciam. Por isso que em 1991, logo que se assinaram os acordos de Bicesse, aqui formou-se lá o comitê piloto. Foi formado por quem? Por gente que viveu sempre aqui. Na clandestinidade. Aqui em Luanda, no Huambo, no Bié, em todas as cidades. Os comitês pilotos foram formados não por gente que veio da mata, das bases, não. Foi formado por gente encontrada aqui na cidade. Os funcionários públicos, até oficiais da segurança, faziam também parte desse serviço. Eu pessoalmente trabalhei com alguns no Bié quando entrei. Encontrei alguns. Não consistia um risco para essas pessoas? Claro, a guerra mesmo é um risco. Tanto para os que estão na mata quanto para os que estão na cidade. A guerra é um risco. Aquele que for apanhado, veja os campos de revolução que existiram aqui na cidade. Serviram para julgar aqueles que foram apanhados, que foram identificados como colaboradores da UNITA. Assim o campo aqui da Arutambizanga, o campo da Revolução no Lubito, enfim, existem vários casos. É claro que nem todos eram bombistas, nem todos eram informadores. Alguns foram mesmo caluniados, foi por intriga. O que afirma, podia acontecer o inverso, o MPLA também ter seus homens do outro lado. Claro. Imagina que em 1992 nas eleições na Jamba houve votos do MPLA. Houve votos. Portanto, são pessoas que lá estiveram com o Dr. Savimbi, mas pulsavam com o sentimento do outro lado. Houve também alguns Foram votos. contabilizados votos a favor do MPLA? Em 92, sim, houve. Quantos houve aproximadamente? Quantos, não sei.
Só sei que houve alguns votos do MPLA. Qual foi a reação da direção da UNITA quando isso aconteceu? Normal, claro, estávamos já em democracia, 91. Aliás, a democracia constitui, portanto, o ponto forte da luta da UNITA desde a sua fundação. Não podia comportar-se de outro modo. Estamos agora com 18 mais 20 minutos. O nosso convidado hoje é o cidadão Sabino Sakutala Kalusase, coronel na reforma das extintas Fala, então braço armado da UNITA, com ele hoje aqui no programa Ponto e Vírgula. Que experiência tem, que memórias tem enquanto deputado? Tenho boas recordações do ponto de vista da luta política, do confronto de ideias, da troca de experiências, da troca de mimos também, porque tive momentos, eu pessoalmente tive alguns momentos que pareceram não muito bons, mas foram próprios meus da democracia, na Assembleia, em duas ocasiões. Não gostei da acusação que um dos deputados do MPLA fez contra o meu presidente, o Dr. Savimbi, e eu reagi. Até o presidente da Assembleia, que estava a presidir a plenária, deu-me razão. Naquela altura, quem foi o presidente da Assembleia? Foi o Dr. Roberto de Almeida. E mesmo houve outro caso, também comigo, eu reagi, o presidente João Lourenço agora, que estava a presidir a plenária na altura, deu-me razão também. Portanto, foram esses momentos e foram bons. Imagina que essas pessoas mesmo, assim que saímos de dentro da sala, no corredor, abraçaram-me. Epa. O primeiro caso foi com um já mais velho. E disse-me, mas não devia reagir daquela forma, porque tá vendo essas coisas, mas tá bem. Epa, eu também descuidei-me um bocadinho e tal, e nos abraçamos. Fomos até o bar, cada um pediu o seu sumo, bebemos. No segundo caso, a minha reação foi forte, os colegas da bancada bateram palmas. Ele, quando saiu, foi à procura de quem falou, não viu pela tela, na altura. Porque na altura havia transmissão em direto. E encontrou-me a mim mesmo. Perguntou se eu conhecia o deputado Sakutala da UNITA, que falou. Eu disse, sim, conheço. Epá, então vai me mostrar. Porque eu não gostei daquela reação dele. Eu disse que está bem. Entramos para a sala, eu sentei, calei. Pediu um ponto de ordem. E o presidente em exercício da Assembleia, que foi o atual presidente da República, João Lourenço, concedeu. Ela lá falou que quis fazer as suas exigências políticas, etc. O João Lourenço cortou-lhe a palavra, tirou-lhe a palavra. Disse, senhor deputado, se ela tivesse transgredido alguma norma regulamentar ali da Assembleia, seria a mesa a reagir. Portanto, não houve nada. Tirou-lhe a palavra. E o nosso grupo, aquilo é bater palmas. Portanto, naquela altura pode-se dizer que já havia democracia no hemiciclo angolano. Estávamos a ensaiar, estávamos bem no bom caminho na altura. E claro que os resquícios de rivalidade que vêm desde a fundação da UNITA não vão terminar assim tão cedo. De uma forma geral, o ambiente político é saudável entre dirigentes da UNITA e do MPLA, mas esses resquícios vão nos perseguir ainda por algum tempo. Há sempre quem vai tocar em alguma coisa sensível. Há quem diga que a relação entre militares é sempre saudável do que a relação entre políticos. O senhor foi militar? Confirmo. Foi ou é político? Que análise faz desta afirmação? Eu confirmo, porque entre nós os militares, em qualquer sítio onde nos encontramos, a conversa é saudável. Conversamos simpaticamente. Esfábula? Sim. Até tocamos, vou fazer lembrar aqui uma conversa que tivemos entre a nossa delegação, chefiada pelo general Nunda, e do Brito Teixeira, que era comandante da zona militar do Bié. Eles a contarem umas refregas que houveram nas duas margens do rio Kwanza. Tiros, batalhas. Houve tiros, foi o combate, isso é para suavizar a conversa. Sim. E nesse tal combate, estava exatamente do lado, na margem esquerda, estava exatamente o general Brito, e na margem direita era o general Nunda. É na conversa que cada um descobriu que naquele dia estava no sítio X.
Depois atiraram-se a gargalhadas. Epá, estás a ver, pá? Naquela voz do general Nunda. Assim mesmo, se um de nós morresse naquele dia, acabou mesmo. E o Brito também disse a mesma coisa. Foram gargalhados, daí fomos para o almoço, ofereceram o que ofereceram na altura, foi no início, em 91, portanto no início da aplicação dos acordos de paz, e pronto, regressamos para a nossa base. Lá mais para frente seguramente vai falar também do livro que vai colocar à disposição dos leitores, que tem como título No Conflito Angolano, 15 dias de vidas, é este o título. Exatamente. Muito bem. Hoje, já o dissemos, que hoje são dia 18, faltam pelo menos menos de 7, se não mesmo 5 dias para se assinalar o dia da libertação da África Austral, o 23 de agosto, 23, melhor dito, de março, tendo em conta as batalhas do Cuito com a Naval. Participou dessas batalhas enquanto militar das Fala? Eu participei primeiro como guerrilheiro, em 1978, nos combates mesmo na Vila de Mavinga, em 2 ocasiões. No dia 11 de abril de 78, foi na Vila de Cunjamba. E fizemos uma sequência no dia 14 do mesmo mês, na Vila de Mavinga. Ali, tudo tinha corrido muito bem para o nosso lado. Voltamos para a mesma Vila de Mavinga no dia 18 de agosto de 78, no mesmo ano, portanto. Já vínhamos de um combate desastroso na Vila do Moia, onde perdemos o comandante regional, o Batista Mwembila, e para Mavinga partimos com o segundo comandante, que nessa altura estava a internar o comando regional da região 37, que é a margem esquerda do Rio Quando, quem vai para Lombalangimbo. Nesse combate, o nosso comandante ficou e mais alguns oficiais. Perdemos, saímos de lá dispersos. E a partir daquela altura, a ação da guerrilha terminou. A partir de 1979, começa agora a ação das forças semi-regulares. No mês de setembro, foi a primeira ação militar do Batalhão 333. Tomou a Vila de Mavinga. Em 1981, as FAPLA tentaram retomar uma brigada comandada pelo capitão Seteco, parece-me que ainda vive. Foi travada na margem direita do rio, da nascente do rio Lomba, onde deixou todo o armamento sofisticado que a UNITA naquela altura ainda não teve. Os canhões de 23 milímetros, 14,5, os canhões de 76 milímetros, os canhões de B10, os morteiros de 120 milímetros, foi tudo capturado naquela altura. E a partir daquele momento, a área de Mavinga constituiu-se num polo de disputa. Por que razão? Geograficamente, o território da Jamba é protegido pela Vila de Mavinga. Portanto, a região que constituía a capital provisória da UNITA estava praticamente num enclave. O lado direito, a parte norte, estava o Rio Quando, era intransitável. O lado esquerdo, a parte sul era a fronteira com a Namíbia. Na parte leste estava a fronteira da Zâmbia e o Caprivi. A porta de saída da região controlada pela UNITA era Mavinga, e só Mavinga. Para o MPLA, também, para o controle da parte sudeste do Quando-Cubango, só tinham de passar por Mavinga. Portanto, a luta toda que se travou durante esses anos todos, desde 1981 até mesmo 90, na última ofensiva, foi para uns defenderem Mavinga, que somos nós, e o MPLA tomar Mavinga para prosseguir para Jambeiro e destruir a capital da UNITA. Portanto, todos os confrontos visavam Mavinga. Por isso que a história de batalha do Cuito com a Naval, eu não chamo ficção, mas é um conceito político-diplomático para convidar, enaltecer, elogiar os militares das FAPLA, das FARC, queria dizer, que é o exército cubano, que os ajudou desde 1975 até a altura que assinaram os acordos para a sua retirada. Porque as batalhas em si só não justificam? Significa, na primeira grande ofensiva das FAPLA contra Mavinga, de 1985,
Os cubanos não participaram diretamente, porque lá estiveram os soviéticos, os russos, foram derrotados, voltaram para lá em 1987 com uma força mais sofisticada, melhor equipada, armas mais sofisticadas, e foi nessa altura que Angola teve pela primeira vez o sistema antiaéreo, que eles chamam aqui Osaka, que é o SAMI-8. Foi a primeira vez que Angola entrou. Tudo isso para irem ofender Mavinga, para ir tomar Mavinga. E esse equipamento todo estava na Brigada 47. Vamos utilizar os números para não confundir a população que vai ouvir. É a Brigada 47, que tinha o grupo tático cubano com esse equipamento todo. E essa brigada é que foi batida no dia 3 de outubro de 87, na margem direita do Lomba. Com a ajuda do batalhão sul-africano? Exatamente. Com uma companhia. Era uma companhia de ratéis. Eu tenho meu colega que trabalhou comigo, na altura foi oficial de inteligência, estava a trabalhar com o general Tilingutila, porque aquela faixa, portanto, em todas as ofensivas, o general Ben e o general Tilingutila repartiam o rio Lomba. O Lomba demarcava o território de um e do outro. O norte do rio Lomba era o general Tilingutila. O sul do rio Lomba era o general Ben. Então, era a força que estava com o general Ben, o terceiro batalhão regular, que atacou, apoiado por uma companhia de ratéis dos sul-africanos. Porque até os sul-africanos chegaram a recuar, porque um dos ratéis dele queimou. Levou uma bomba de um tanque e queimou. Os sul-africanos recuaram. A nossa tropa persistiu até que a equipe de reconhecimento que estava na elevação, no ponto mais alto do rio Cuzizi, que estava a observar o movimento das FAPLA na margem direita do rio Lomba, viu as FAPLA recuarem, a dirigir-se para a chana do rio Lomba. Então, em contato com o comando da nossa tropa, comunica o movimento que estava a observar, e o comando orienta o terceiro batalhão regular que estava a engajar o combate para prosseguir, porque afinal o inimigo já estava a retirar. E foi assim que aconteceu. Nesse avanço da nossa tropa é onde os sul-africanos entram de novo. E houve aqui um episódio que as pessoas depois não se aperceberam, só muito mais tarde. Como as forças sul-africanas chegaram tarde, não deram conta do paradeiro dos SAMI-8 capturados. E a nossa tropa que encontrou aquilo estava a arrastar. Eles foram informar os comandantes deles, eles só levaram de lá uma peça, um sistema, diplomaticamente. Foi a direção que autorizou, porque eles não participaram do combate até ao fim. Foi a nossa tropa que escorraçou a Brigada 47 e tomou aquele sistema todo, para além de outro equipamento. E no momento da recolha, para colocar nos pontos de recolha do armamento, foi quando alguns indivíduos lá do batalhão 32 viram e informaram o comando deles. Portanto, aqui até houve uma confusão em que o general Boque, que estava a chefiar a logística, na altura não queria ceder nada. Mas como eram dois sistemas, por sorte, então, diplomaticamente, para satisfazer os nossos aliados, um sistema foi entregue aos sul-africanos, o outro sistema foi entregue aos americanos, para satisfazer os nossos aliados, porque também nós não teríamos como utilizar aquele equipamento. Não tínhamos nem informação, nem como cuidar daquilo. Falando da informação, como é que era possível no tempo do conflito armado as forças militares da UNITA ter o domínio dos comandantes das FAPLA e das FAPLA ter o domínio dos comandantes das FALA numa frente de combate? Bem, eu não sei do lado das FAPLA, mas do nosso lado havia várias fontes de recolha da informação. Primeira, no ramo mesmo das comunicações, havia uma especialidade, chamava-se GTOP, era o Gabinete de Interseção. Então, tinham a informação toda da rede das comunicações do Estado-Maior das FAPLA. Tinham. Tanto das estruturas centrais até os comandantes mesmo das frentes. Tinham toda a informação. Sabia-se quais são os batalhões, as brigadas, quem são os comandantes, até inclusive a experiência desses comandantes. É para o Comando Operacional Estratégico também, o COPE, poder decidir em função da capacidade de combate daquelas unidades que estão a vir. E essa informação depois era complementada
com os dados recolhidos pelas equipas de reconhecimentos, estando no terreno tático. Eles estão a vir, mas a partir de Menongue já havia equipa de reconhecimento. No Cuito Guanaval havia equipa de reconhecimento. Na margem esquerda do rio Cuito Guanaval, praticamente então já no nosso território, havia também equipa de reconhecimento. Todas essas faziam recolha da informação e canalizavam para o Comando Operacional Estratégico. Então, era em função dessa informação toda que o Comando Operacional tomava decisão operacional. O que o Sr. Sabino Sakutala Kalusase traz no livro intitulado No Conflito Angolano, 15 Dias de Vidas? Eu participei, portanto, como guerrilheiro, mas a partir de 1985 participei efetivamente em todas as ofensivas. Tenho o conhecimento não só das unidades das FAPLA que participaram, as rotas de progressão, as rotas de retirada, o que abandonaram, porque eu era o oficial, o chefe da logística operacional, estava exatamente na nascente do rio Cuzumbia, portanto, entre o Lomba e o Chambinga, nesse meio onde estava o comando operacional estratégico, com o general Chingutila, às vezes com o general Bock, por vezes ficávamos só com o segundo comandante, que era o general Black Power, ficávamos sempre ali. Mesmo nos intervalos das ofensivas, quando todas as forças eram ordenadas a retirar-se para a margem direita do rio Lomba para descansarem, nós continuávamos lá com a equipa de reconhecimentos e os técnicos de engenharia, a viver um ambiente na mesma, ainda lá da frente. Portanto, conheço a vida dos soldados, um pouco mais nossos e um pouco também das FAPLA, a partir daqueles que eram capturados, do material capturado, o que nós gastamos, enfim, portanto, o ambiente todo, da ofensiva de 85 até a altura que terminou, depois a operação que foi planeada por nós para tentar desgastar ainda mais a força do inimigo em 1986, no mês de agosto, que foi infrutífera essa operação. Por que razão? Na preparação houve riscos de batalha, diz assim na linguagem militar, houve coisas que não foram bem previstas. Depois a ofensiva de 87, do princípio ao fim, e nessa altura, na parte final, que vai de janeiro até março, é onde não participei porque fui chamado para um curso, fui para um curso superior. Nesse período é que as forças que foram batidas aqui nas beiras do rio Lomba foram perseguidas até ao rio Mianei, o Vimpulo, o Ube, saltaram o rio Chambinga, portanto, na proximidade da ponte sobre o rio Cuito Guanaval, onde se travaram esses combates e deixaram então os sul-africanos, o tanque Olifante, que hoje penduraram ali no museu. No Cuito Guanaval. No Cuito Guanaval. Portanto, se de um lado o foco de todas as ofensivas era Mavinga, não tem sentido dar nome a uma batalha na proximidade da vila de Mavinga, Batalha de Cuito Guanaval. É por isso que eu chamo isso a uma ficção, ou então um conceito de guerra político-diplomática. É para enaltecer um bocadinho as FAPLA, as forças cubanas, que saíram de bandadas da margem direita do rio Lomba. Não tem outra explicação. E mais, muitos oficiais que participaram mesmo dessas ofensivas sentem-se mal quando a gente fala da última ofensiva. Fala de que militar? Das ex-FAPLA? Militar das ex-FAPLA. Tem conversado com alguns? Eu já conversei, participei até de uma conversa em Lisboa. O meu colega de carteira convidou-me para um sítio onde estamos a conversar e um amigo dele era um general daqui das FAPLA. Estávamos a conversar sobre a situação da Angola, do passado e tal, quando começamos a tocar das ofensivas de Mavinga. Depois de explicar um bocadinho que foi a ofensiva de 87, quis tocar agora na última ofensiva, o meu compatriota levantou-se e foi embora. Foi de vez. E o meu amigo mais tarde quando me disse, sabe por que ele se foi embora? Porque você estava a falar da última ofensiva, a ofensiva do último assalto.
Eles sentem-se mal. E até hoje não tenho ouvido da boca de nenhum general daqui das FAPLA a falar da última ofensiva, porque foi vergonhosa, foi uma retirada vergonhosa, foi mesmo uma Esta derrota. é diferente da do Cuituquanaval? A história do Cuituquanaval, por mim, termina assim com essa explicação de combates que se travaram na perseguição das FAPLA e cubanos na proximidade da vila do Cuituquanaval. É a isso que dá o nome de Batalha do Cuituquanaval. Até vão dar nomes de Triângulo do Tumbo, etc, etc. Isso tudo é uma ficção, aprendeu em um gabinete, porque no terreno não existe isso. No terreno não existe isso. O Tumbo é um riacho, é um afluente do rio do Canaval. A seguir ao Tumbo vem o rio Ndala. É o rio Chambinga. Depois do Chambinga tem o Vimpulo, tem o Mianei. Depois o Uber. Aqui não há nenhum triângulo, nem linha reta, nem linha quebrada. Não tem. São esses factos que vai trazer no livro? Tenho, são esses. E mais algumas coisas. Diz ter conversado também com alguns ex-militares das FAPLA e que traz seus testemunhos nesse livro. Tenho, sim, senhora. O que Um foi um soldado da 21ª Brigada, o outro foi da 25ª Brigada. A 25ª Brigada foi praticamente a brigada residente. Desde 1985 que eu sei que estavam lá, nunca mais de lá saíram até a última ofensiva. Só foram mudando de estruturação. Era a brigada 25, depois no último assalto todas as brigadas foram convertidas em agrupamentos. E essa 25ª Brigada tomou a designação de terceiro agrupamento. Nestas conversas, com que sentimento é que partilham essas histórias vividas no passado, ontem como inimigos e hoje desmobilizados ou na reforma? Vizinhos, amigos as pessoas que puderem comprar esse livro hão de ler o que de fato nós sentimos. São gargalhadas. Está a ver os jogadores. Terminado o jogo, entre o perdedor e o ganhador, parece que alguém não há mais nada. Abraçaram-se, trocaram de camisola, estão a andar. E nós colocamos essa história toda lá para o passado. Ficamos a olhar um ao outro como irmãos. Poxa, para naquele dia escapei. O outro diz que para naquele dia vocês fizeram-nos mal. E são dessas histórias que devem vir em vários livros. Eu pelo menos tive a coragem de colocar lá onde perdemos e lá onde ganhamos. E a história é isso. Que impacto isso vai ter na vida das novas e futuras gerações? O Dr. Saim me dizia que o povo que não conhece a sua história depois é obrigado a repeti-la. Então é melhor consciencializar as pessoas para não repetirem. Por isso que se faz a história, por isso que as pessoas escrevem, é para tomarem conhecimento do que realmente ocorreu. E falando da Angola, da história da Angola, que é mais ficção, é mais mentira do que realidade. Os que participaram da guerra, os que fizeram a guerra, não escreveram até hoje. Não vi ainda nenhum livro de nenhum general, quer das FAPLA, quer das FALA. Não vi nenhum que conte das suas façanhas durante essa guerra. Não há, mas dos cubanos já vi. Mas o que estará a impedi-los de fazê-lo? Eu não sei por que não escrevem. Não sei. Não sei por que não escrevem. Os do lado de cá, das FAPLA, estes têm receio de perder benefícios. Mas os das ex-FALA não têm nada a temer. Deviam escrever. Há questões que são complexas de serem partilhadas, de serem transcritas ou traduzidas em papel? Eu até estou curioso agora em ver o livro do presidente Samakuva, que disse que ele tem no seu livro aquilo que no passado se designou de tabu. Ele vai trazer no seu livro. É a altura de quebrarmos isso. É a altura de quebrarmos o segredo. Agora não existe a Civicope. Está a desenterrar até os que já foram enterrados. É para acabar com a história, para as pessoas terem isso como um conto, e nessa altura as pessoas vão refletir para não mais repetirem as coisas, para não repetirem os atos. Sobre a história da Angola, sobre a guerra da Angola, até hoje, o que as pessoas sabem é mais propaganda do que outra coisa. Porque nós, do nosso lado, não tivemos instrumentos suficientes para publicitar os nossos atos. Os outros que fizeram um pouco
conseguiram multiplicar 1000 vezes. E é o que anda nas cabeças das pessoas. Mas esta alegada omissão de dados do passado triste recente não visa salvaguardar, talvez, para evitar alguma questão de instabilidade, de conflitos entre pessoas, grupos ou famílias, já que algum dos seus autores e intervenientes ainda estejam entre nós? Teve sentido até uma certa altura. Mas a partir do momento em que toda a gente fala quase da mesma coisa, já não tem interesse. O melhor é explicar para as pessoas ficarem consciencializadas. Quem é que não sabe que houve mortes aqui e acolá? Quem é que não sabe que houve brigadas que tentaram avançar no sítio e desapareceram quase todas? Quem é que não sabe que houve pilotos que desapareceram no ar? Porque os aparelhos deles foram abatidos com mísseis. Quem é que não sabe que houve tanques que foram para aí, depois foram para aí na Jamba, nos desfiles? Todo mundo sabe. Portanto, é a altura de se contar as histórias. Desfiles? Em que sentido? Capturados ou oferecidos? Capturados. 1985 capturamos. 1987 capturamos. Eu pessoalmente, depois da batalha do dia 9 de novembro de 1987 contra a 16ª Brigada na nascente do Chambinga, eu fiquei no dispositivo a recolher todo o armamento. Chamaram-me para levar aquilo para Jamba, não cheguei porque os tanques não corriam, não andavam nada. Fiquei naquelas chanas da nascente do Chambinga até Mavinga. Eu fiz 3 dias a andar com os BTRs, os tanques, os T-54, tudo a fumegar. Era para levar para a parada, para as festas do 11 de novembro. A luta que travaram, eu falo das ex-FAPLA e dos ex-FALA, tem como propósito único a unidade dos angolanos e também o alcance da paz. Hoje pode-se dizer que o nosso Estado, a democracia está consolidada? Está a se consolidar. Não está consolidada, está a se consolidar. Porque quando já se verificam manifestações por todo lado, agora está aqui uma confederação de sindicatos a preparar uma greve, etc. Tudo isso só foi possível com a nova legislação de 91, que conseguiu consagrar a greve como direito do cidadão. Antes disso não era possível. E neste preciso momento, para além dessas reivindicações sindicais, já há a possibilidade de cidadãos requererem, discutir, reclamarem de várias maneiras. E o Parlamento tem estado a dar alguns sinais nesse sentido. Mesmo que o voto do maioritário continue ainda a impedir a verdade. Mesmo assim, os mesmos que votam com medo de represálias lá na sede do partido, nos bastidores estão a falar a verdade. Portanto, a verdade está a chegar. Assim se consolida a democracia. Tarde ou cedo. É verdade que não há democracia perfeita. Estamos a ver mesmo na Europa, na América. Trump está aí. O que ele fez depois das eleições de 2020 foi horrível. Até que ponto é que os fatores internacionais ou externos podem influenciar os atos internos? Tem algum poder dissuasor. Tem algum poder porque hoje a força desses órgãos internacionais aliadas aos órgãos de justiça tem estado a prevenir em muitos casos. Veja que a África está um continente assolado por golpe de Estado. E as organizações internacionais têm estado agora a criar legislação, a aprovar a legislação para sancionar os que atingem o poder por via de violência, por via de golpes de Estado. Isso vai diminuindo um bocadinho essa prática. E o combate contra a corrupção, esses órgãos internacionais contra ou da transparência internacional, esses todos têm alguma influência para a redução desses atos de ditadura, de fim da corrupção, enfim.
Muito bem. Estamos agora com 18h50. Se isso agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correio da Quienda. O nosso convidado hoje é o cidadão Sabino Sakutala Kalusase, que é coronel das extintas Forças Armadas da UNITA, na reforma hoje, seguramente para partilhar conosco sobre a sua participação nas batalhas do Cuito Conaval e não só, bem como falar da sua obra que vai ser apresentada em que mês? Próximo mês de abril. Próximo mês de abril, que tem como título No Conflito Angolano, 15 dias de vidas. 15 dias de vidas. Por que 15 dias de vidas? Esse título não é meu, adaptei. Vem da Schwab. Como explicar isso? O livro vai dizer. A inspiração vem dos Vem da militares? Schwab. Eu só adaptei. E dou explicação. Não quero partilhar com o vosso auditório? Penso que Uma resenha. o anúncio já está feito. O que anúncio do aconteceu livro, o título, para se ter essa marca ou essa referência 15 dias de vidas? essa designação parte da ofensiva de 1985. E a história toda está lá, na descrição da ofensiva de 1985. Muito bem. O nosso tempo já não permite mesmo. Queremos agradecer a sua presença. Alguma coisa que nós não perguntamos, talvez queira partilhar com o vosso auditório sobre a sua trajetória? Eu devo lamentar o momento em que consigo trazer esse livro ao público, porque devia fazê-lo na presença dos meus comandantes, dos meus colegas e comandantes, o general Tingutila ou o general Ben. Não poderão estar presentes, porque muita coisa que eu menciono foi com eles e na presença deles, a mando deles.